Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Boa noite para você, começando agora o nosso bate-papo das 6 desta terça-feira, ao vivo para todo o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Toda terça-feira, você sabe, o bate-papo é comigo aqui, né? E a gente sempre fala de assuntos que ficam ali em torno do universo feminino. O assunto dessa semana é muito bacana, vale muito a pena você ficar aqui com a gente, que está só começando, viu? Antes de apresentar os convidados, vamos com as imagens, né? Como a gente sempre mostra no comecinho do nosso programa, as imagens ao vivo daqui de Linhares, BR-101 agora. Não chove, mas faz frio, viu? Pra mim, pelo menos, gente, passou de 24 graus para baixo, já é frio. Participe à vontade do nosso bate-papo, nosso número tá na tela, nosso número de WhatsApp, o tablet está aqui comigo, pode participar. Nosso número é o 99622-4547. Vamos falar sobre o documentário, o filme, né? A Coisa Tá Preta. Quem é o responsável por esse trabalho é o Gabriel Felipe, meu colega querido, um menino super inteligente, né, Gabriel? Boa tarde, boa noite. Gostou mais do menino ou do inteligente, Gabriel? Ah, do inteligente, assim. isso mexe mais com minha vaidade do que o menino. Obrigada, Gabriel, por vir aqui, viu? E a Joana Freitas, professora também, bem engajada nessa causa, né, Joana? Boa noite. Sim, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. É verdade, nos últimos tempos eu tenho trabalhado bastante nesse assunto. Você tem um grupo, inclusive, né? Lá onde você dá aula. Isso, lá na Facel, né? É um grupo chamado Black Power, que desde 2019 vem feito ações no sentido de curso, formação continuada. Antes da pandemia tinha um curso de capoeira para as crianças, mas aí veio a pandemia, a gente parou por enquanto. Vai voltar, se Deus quiser, em breve. Isso. Esse ano nós estamos com a versão de grupo de estudo, o Grito Mudo do Povo Negro. É um grupo de estudo. Bacana esse título, hein? Gostei desse nome. Depois você me explica direitinho sobre ele. Isso gostei. Aí. Gabriel, vamos lá. O Gabriel, gente, é filósofo e cineasta. Por isso que eu falei que é um menino inteligente. Ele gosta de ser chamado assim. Gabriel, vamos falar sobre essa novidade sua, né? Um filme, um documentário que trata sobre o racismo, o combate ao racismo, né, Gabriel? Exatamente. O filme A Coisa Tá Preta, ele já começa brincando com essa linguagem de tá preto, a gente tem logo a perspectiva de algo que tá ruim, de algo que tá obscuro. Então, inicialmente o título tenta resgatar, tenta trazer um novo significado para o que é A Coisa Tá Preta. O que é A Coisa Tá Preta são pessoas inteligentes que estão debatendo sobre assuntos que lhes são interessantes, que lhe afetam, e a partir dessas perspectivas apresentando ideias e hipóteses para que toda uma coletividade possa participar desse debate. E de uma maneira lindíssima, viu? Esse filme dele tem 30 minutos, né, Gabriel? A gente separou alguns trechinhos para você aí acompanhar. Vamos começar pelo iniciozinho dele. Roda aí pra gente, então. Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem.
Existe um tipo de amor que só os negros possuem. Existe uma marca no peito que só nos negros se vê. Existe um sol cansativo que só os negros resistem. Não é que eu seja racista, mas existe uma história que só os negros sabem contar, que poucos podem entender. Gente, já me emocionei só com esse iniciozinho, Gabriel. Linda interpretação também, né? Sueli Bispo. E que mensagem, né? Sueli arrasou, viu? Que mensagem é essa, Gabriel? Que bacana! É um poema muito bonito, assim. Foi a própria Sueli que o escolheu. A Sueli já fez a novela Velho Chico, é uma grande atriz, uma atriz baiana, mas já vive no Espírito Santo há bastante tempo. É um grande nome, assim, do movimento negro e dos artistas do estado do Espírito Santo. E eu tento trabalhar esse documentário e, inicialmente, eu sempre penso na perspectiva do professor em sala de aula. Assim. O documentário, se você analisar muito bem, talvez seja a melhor forma pedagógica já criada pelo homem. E que, inclusive, está rodando nas escolas já o seu documentário, Sim, né? E eu fico muito feliz com isso, assim, do documentário estar cumprindo o seu papel na sala de aula. E quando eu fiz o doc, eu me lembrava muito na minha época de escola, e a professora, que nós chamávamos de tia à época, nos pegava pela mão e falava, vamos até a sala de vídeo assistir um documentário. E eu lembro que era uma das matérias que eu conseguia tirar nota boa, assim, de todas as outras, porque justamente tinha um contexto para além da sala de aula. E se você utiliza esse contexto para além da sala de aula, imaginando o aluno não como um ser passivo, não como um indivíduo que vai assistir um doc e vai decorar o dia que foi a Segunda Guerra Mundial, e vai decorar datas estratégicas, mas se você observa nesse ser um indivíduo ativo, um sujeito capaz de observar a realidade e modificar essa realidade que está diante dele, o filme começa e passa a existir para além da sessão. Quando o doc é fechado, sobe as letrinhas, começa um debate sociocultural entre os sujeitos. E embora o ser humano, o indivíduo, seja um ser pensante, somos um animal racional, o pensamento, ele não é algo automático. Nós não pensamos 24 horas. O Deleuze fala muito sobre isso. Nós não estamos 24 horas pensando. Sim. É necessário que algo nos provoque. E o cinema nos provoca. O cinema é a vida que acontece diante dos nossos olhos. É uma vida que possivelmente não viveríamos. Sim. Mas enquanto está na tela, aquilo lá está acontecendo diante da nossa vida. A gente consegue viver durante essa exibição, né? E ao viver, a gente pensa o mundo, e ao pensar o mundo, busca o desejo de modificar a realidade. De trás pra gente, né? Fala assim, isso não existe, mas se fosse verdade, você começa a se imaginar no lugar de alguns personagens, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Isso seja ficção ou documentário. Verdade. Eu sempre brinco assim, eu não faço documentário para documentar a realidade. Se eu quisesse só documentar a realidade, eu trabalharia filmando aniversário, casamento. Eu faço filme para modificar a realidade. Nossa, que bacana. E você acha, Joana, que esse tipo de documentário vai mudar, né, a mente dessas crianças de hoje em dia para já crescer sem esse racismo que infelizmente ainda existe? Olha, eu penso que já está provocando boas ações. Quando lançou, eu compartilhei, né, com os meus contatos, e a fala era, nossa, me emocionei, nossa, chorei, nossa, que lindo, nossa, que bacana. E muitas colegas entraram em contato comigo e falaram assim, amiga, eu estou trabalhando no projeto de vida, na disciplina, na eletiva, né? Tem a Ana Paula, que trabalha com a disciplina Negro Soul, ela já esteve até aqui outras vezes, falando, nossa, que bacana esse documentário. Então, assim, é uma forma de você levar para dentro da sala de aula debates, como ele disse, reflexões, e trazer à tona isso, né? Porque, como você disse anteriormente, nossa, ainda existe isso? Sim, ainda eu comecei existe. Aqui, vocês sabem, né? Antes de começar, a gente fica conversando, né? E eu estava perguntando, gente, ainda existe o racismo? Porque não é possível que o racismo ainda faça parte da nossa realidade. Mas existe, você falou, né? Existe, e não só eu falo, a TV fala, a sociedade fala, diariamente a gente ouve, a gente sente pessoas, né, que não toleram o jeito do outro
o fenótipo do outro, as características do outro, assim como você elogiou, né, o cacho. Tem gente que odeia, incomoda o tom da sua pele. Eu tava aqui mostrando, eu faço o dedinho, eu fico aqui com uns negocinhos no cabelo, doida pra dar um volume e nada, olha como é que fica. Aí vem ela e faz assim, ó, eu falei, poxa, me dá só um cachinho desse, gente, que eu acho lindo demais. Agora, quando eu falo do racismo existir, o racismo ser dito na mídia, ok, né, é um assunto que vai ser dito para sempre, acredito eu. Mas quando eu pergunto para você se o racismo existe, é na sua rotina. Você ainda sente isso na sua pele, o racismo no seu dia a dia? Sim. Inclusive, alguns alunos, né, já aconteceu de exteriorizar um certo desdém, né? Não pela fala em si, mas pela atitude, pela postura. Você sente que você incomoda. E nem um pouco me inibiu isso daí de ser, de dar a minha aula, de mostrar quem sou e como sou. E ao tempo eu percebo que eles vão mudando. Por quê? Muitos trazem isso do seio familiar, né? E a escola, pelo fato dela ter uma diversidade, ela favorece as pessoas a trocar ideias, a conhecer o outro, a se conhecer, né? A expandir a sua mente. Então, existe sim no cotidiano, é muito comum, né? É típico você entrar numa loja, não estar bem vestida, você não vai ser destratada. Agora, se uma pessoa de tez escura, né, de pele escura, chegar numa loja, numa boutique mal vestido, ou vai roubar, né? Ou o que posso te ajudar, né? Vai seguir essa pessoa. É um exemplo, esse é só um exemplo. Mas no dia a dia é muito comum, pelas falas, você perceber, né? Eu não tenho preconceito, que isso? Eu tenho até um amigo negro, né? Como se o negro fosse assim, eu tenho até um amigo ET. Então, assim, você percebe pela sutileza. Certas professoras na escola, uma menina que trabalha lá em casa estava relatando, o filho dela tem um cabelo cacheado, e a professora se referia a ele como se ele fosse menina. E a primeira vez ele disse o nome dele, mas de vez em quando, ei, menina, eu não sou menina. Né? E aí a mãe foi na escola, conversou e não mudou, né? E a professora se incomodava por ele ter aquele cabelo grande, cacheado. Não era grande assim, mas era maior que os outros. Uhum. Então você percebe, né, uma intolerância no outro. E se a professora, na educação infantil, mostra isso, a criança que está do lado... quem está ali dentro aprende, gente. Né? Para a criança, o seu mestre, o seu professor... é o que sabe, sim, é o que ele vai seguir como modelo, porque ele acha que está certo. Tem a mesma situação, aí complica mais ainda, né, Gabriel? Na sua rotina, você já viu também, já sentiu esse tipo de preconceito? Para além do que pode ser visto ou sentido, a gente tem que observar o contexto onde estamos inseridos, né? A gente vive numa sociedade no qual passamos... A gente está falando do último país a ter a abolição da escravatura, e entre aspas ainda. E, para além da pergunta se existe racismo dentro da sociedade, a gente teria que se perguntar, eu sou racista? Assim, do ponto de vista de uma autocrítica, porque, vamos lá, eu sou homem e dentro de uma sociedade que é absolutamente machista. Quando eu me faço a pergunta, será que eu sou machista? É óbvio que eu sou. É impossível não ser. Eu cresci acompanhando todas as relações de poder no qual os homens se impostavam dentro de uma, sim, condição de poder, e analisando todo esse aspecto e reproduzindo determinados comportamentos. Assim, é claro que eu sou. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, nós, como sociedade, olharmos para o espelho e falar, gente, talvez eu seja racista. Talvez, mesmo sem perceber, eu reproduza um discurso que é racista. E a partir dessa minha análise, do meu eu, porque a gente consegue alterar o eu, muito difícil a gente vai alterar o outro, a gente começa a se policiar e ver as nossas atitudes no comportamento cotidiano. Eu brinco muito com isso e com algumas amigas, assim, falava, Gabriel, acho que a gente tem que pensar o machismo a partir de você, assim, de você olhar o seu lugar de privilégios e pensar na sociedade partindo daí. E é muito parecido com uma pessoa que tem dependência alcoólica.
E se ela não se reconhece que ela tem um problema com bebida alcoólica, ela nunca vai se tratar. Então nós, como sociedade, todo mundo, você que está nos assistindo, pare e pergunte assim, será que eu sou racista? Em quais momentos na minha vida eu reproduzo... Então vamos lá, Gabriel. Você disse que racismo no discurso, nas atitudes, né? Vamos dar um exemplo. Eu tenho amigos negros, né? Já namorei negro e tá tudo certo. Agora, eu não sou racista. Porque eu não tenho distanciamento de uma pessoa negra. Agora, se eu chegar e falar assim, ih, gente, ó, a coisa tá preta, viu? Aí seria um racismo? Seria isso? A Joana tem mais capacidade. Vai lá, Joana. Esse tema. Eu gostei dessa parte, porque é o que ele disse, né? Nós herdamos uma cultura. E o racismo, de certa forma, ele está arraigado na cultura. E você descobre pelo discurso, pelos costumes, pelos hábitos, né? Então, eu lembro muito da fala do Bruno Galhaço, que adotou 2 crianças negras, Sim. e ele disse que ele é um racista em desconstrução. E aí, quando eu parei para ver o que ele disse, ouvir o que ele disse e ler sobre o assunto, eu concordo com ele, porque nós repetimos falas racistas e não nos damos conta disso. O fato de você falar assim, nossa, mas a coisa tá preta, hein? É uma expressão de você falar que você não põe ali um teor racista. Mas esse teor foi colocado antes de você e eu. Às vezes a pessoa fala sem maldade, sem né? maldade. E aí, quando você para perceber, poxa, realmente, isso tem um fato, isso tem uma história racista. Agora que eu sei, não vou mais proferir. Fala, a coisa tá feia, a coisa tá complicada, né? gente. Não é pra quê, né, usar esse termo, não é isso? Porque a palavra preta, a cor preta, ela é ligado com coisa ruim, né? Mas dependendo do contexto, não. Se você vai de terno preto num casamento, você tá muito elegante. Uhum. Mas dependendo, se você tiver todo de preto de dia, você vai estar de luto, não é? Então, a cor... A cor preta já tem isso. Então, se falar a coisa tá preta, quer dizer que a coisa tá macabra, ruim. tá escura. Não com tom de racismo. Hoje. Mas lá atrás Entendi. já foi. Mas se alguém falar perto de você isso, você se sente ofendida? Não, nem um pouco. Inclusive, é até legal você perguntar, porque uma professora que trabalha comigo de língua portuguesa, ela falou assim, Joana, e agora? Tá tudo muito mudado. E eu posso chamar a pessoa de negra ou de preta? Eu ia falar isso agora. Se eu chego aqui, faz de conta que passa uma pessoa aqui, de pele escura, eu vou falar assim, cadê aquele menino? Qual? Eu vou falar assim, é um negro, é um preto, é um escuro. Como que eu falo? Porque eu tenho medo de falar e ofender. Exatamente. Acho que muita gente em casa as também, né? Como é que eu vou estão falar assim agora? pensando, né? E agora? Como é que vai ser? Então, da mesma forma como você chamaria uma pessoa de pele branca, você chamaria uma pessoa de pele preta. Então, geralmente, quando está passando alguém aqui, né, na frente, eu falo assim, ei, menino do olho azul, faz favor aqui. Uhum. Você fala, ei, como é seu nome? Ah, tá. Então, da mesma forma, quando estiver passando uma pessoa preta ou negra, você fala assim, ei, como é seu nome? Né? Diferente de como você aquele pretinho ali, ó, aquele escurinho ali. Né? Porque é como se você estivesse coisificando a pessoa. Mas se você chegar tira dela a identidade. Mas eu vejo dela. muito isso em relação aos amiguinhos do meu filho, né? Tem amigo negro, tem amigo branco, amigo ruivo. E quando é muito branquinho, fica assim, aquele alemãozinho ali, aquele galego, aquele galeguinho ali. Isso agora, também se é eu falo, racismo. mas as pessoas não se sentem ofendidas. Só porque é claro, né? Só porque dá aquela característica de claro. Depende da pessoa. Se você falar aquele neguinho, vai falar assim, pô, qual é? Não, eu sou negro. Isso está ligado também à forma como esse país, mais uma vez, foi fundado, né? Quando a gente se relaciona a questões raciais e você fala, e a gente brinca muito sobre racismo reverso. Por que não existe racismo reverso? Porque a gente não tem uma história de 300 anos de escravização de corpos brancos. E aí, quando você tem alguma fala, aquele branco, ela não tem essa conotação histórica, ela está desvinculada de uma característica histórica. De um período tão complicado, Ela né? é apenas uma fala dentro de uma narrativa. Entendi. E vocês acham que para combater o racismo seria o quê? Porque assim, você mudar um comportamento de um adulto, muda, a pessoa melhora, se adapta, né? Você acha que tem que vir então de criança? Por isso esse filme passando nas escolas, para as crianças crescerem
sem essa coisa, né, na rotina delas? É um caminho. É quando você começa, né, desde a educação infantil, com esse empoderamento do negro. Quando você começa a trazer isso para as discussões, né, igual você perguntou, e agora? Eu chamo a pessoa de preta ou de negra? Não, você chama pelo nome. Mas, se você quer saber o que é melhor para ela, pergunte para ela o que ela se autodeclara. Não, mas a questão disso é o seguinte, se eu for dar a característica para alguém, passaram 2 minutos aqui, qual que é? Aí eu vou falar assim, é um negro. Um negro. Um negro. Ok, era essa a dúvida. É essa a dúvida, né? Mas, quando você fala de empoderamento, igual Gabriel e eu estudamos, não é ofensa para mim ser chamada de mulher preta. Porque a mulher preta é aquela que tem consciência de sua cor, de sua raça, de sua luta, de sua militância. Né? Diferente de uma pessoa que às vezes não tem uma instrução e pode encarar isso daí como racismo, como pode ser, depende muito do tom. Entendi. Então, né? O negócio é mais amplo ainda. É mais amplo ainda. Em relação, o combate do racismo não é só em relação ao branco que tem o racismo. É ao negro também, né? Que tem esse peso, vamos dizer assim. Esse peso. E que não pode existir, gente, pelo amor de Deus. Tem um psicólogo que fala muito sobre isso. Aliás, falava, né, que ele morreu, Francis Fanon. Ele estudou muito sobre isso. E o negro, ele tem esse peso. Então, quando eu me assumo como mulher preta, eu tenho esse orgulho de ser. Mas quando você intitula o sujeito que talvez já tem esse peso vindo com todo o seu enfrentamento diário, talvez a pessoa não se aceite, essa autorrejeição é uma psicose que a gente acaba desenvolvendo dentro da sociedade, né? Igual a gente estava falando de educação infantil, por exemplo. Se na educação infantil a criança não tem essa construção da sua identidade negra, do seu orgulho de ser, e ela é encarada como não tão bela, ela vai crescendo como se ela fosse inferior. Entendi. Já cresce com complexo, né? Exatamente. Com esse peso que, não, infelizmente, ainda existe. Vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente papeia mais. Tem mais trechinho também do filme que o Gabriel preparou. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo das 6. De volta com o nosso bate-papo das 6, gente, na hora do intervalo, assim, foi uma aula para mim, um aprendizado, nossa, que eu vou levar para sempre, com certeza, com esses dois aqui. Vamos acompanhar agora um pedacinho que a gente separou do filme do Gabriel, mais um, né? A origem da expressão serviço de preto, olha só. Porque as negras eram trazidas de dentro da senzala para fazer o serviço doméstico e à noite esses homens deixavam seu leito e iam buscar essas negras lá no quartinho e as estupravam assim, abertamente. Quando essas negras engravidavam, elas eram mandadas de volta para a senzala e seus filhos, e eram vendidas ali, ou até depois que os filhos nasciam, o menino nascia ali misturado, pele clara, olhos claros. E essa negra, para evitar escândalo na sociedade local, ela era vendida. Às vezes a negra, a mãe ia para um lado, o moleque ia para outro lado. Quer dizer, uma violência muito grande, né? E aí, em protesto a isso, as negras velhas que trabalhavam na cozinha, elas deixavam o feijão queimar. As negras que limpavam a casa, limpavam, mas deixavam os lixos pelo canto. As negras que lavavam o lençol, botavam o lençol encardido no varal. O negro que trabalhava na lavoura, ele catava o café, mas deixava café espalhado, não limpava, né? As azeitas, né, do café como deveriam. E essa expressão serviço mal feito ganhou o nome ali de serviço de preto. Dá para acreditar que isso tudo aconteceu mesmo, né, Gabriel? Infelizmente, que tristeza, meu Deus. Quando eu peguei esse depoimento da professora, eu tava filmando e dentro do contexto que você já tá perguntando várias vezes, e ela tá apresentando os pontos de vista, eu fiquei muito emocionado, assim.
porque foi uma forma de protesto. Quando você tem um sujeito que não era reconhecido como sujeito, que só tinha força de trabalho, qual a única forma de se defender que você tem? É parar a máquina, é sabotar o seu trabalho. E eu falo, bom, se as condições não são dignas para a minha família, se... Cara, imagina... Quando voltou pra mim foi o que eu falei, né? A gente dá pra acreditar que isso aconteceu? Imagina você... É surreal, né? Você ser abusada. Você hoje, que levanta, vai pro seu trabalho e chega lá e seu patrão, hoje eu vou lá na sua casa, vou pegar sua esposa, vou me deitar com as suas filhas. E é isso rotineiramente. De um sofrimento, de uma não podia fazer angústia. Nada, porque vai fazer o quê? Naquela época. Imagina. E hoje, a forma com que nós utilizávamos para humilhar essas pessoas se tornam gírias e a gente utiliza essas gírias no senso comum. Olha, serviço de preto. Quem nunca utilizou esses termos? Mesmo sem malícia. Mas a cada momento que nós utilizamos esses termos, nós estamos reavivando e trazendo, de certa forma, louvor a uma situação triste, real, né? E a gente estava comentando aqui sobre esses termos, né, que eram usados antigamente. Outro muito interessante também que chamou minha atenção foi criado mudo. Quem não tem, né? Vai na loja, precisamos de um criado mudo para colocar no meu quarto. Gabriel, explica, de onde veio essa expressão? Então, o criado mudo era uma função de um homem escravizado que ficava ao lado da cama do senhor da casa com seu copo de água e não podia falar uma palavra durante toda a noite. Em algumas questões, ele era de fato mudo, né? Não no termo correto, mas era de fato mudo. E aí hoje em dia você compra um móvel para colocar um copo de água em cima como um criado mudo. Gente, inacreditável, nunca tinha parado para pensar nisso, não sei você do outro lado, mas eu fiquei surpresa. Gabriel, conta como que você conseguiu esses depoimentos. Eu sou aluno da Facel e eu tenho muito orgulho, é uma instituição que eu tenho muito orgulho de pertencer como aluno, e ela, de certa forma, me inspirou a realizar desde o meu primeiro filme, que é Direitos Humanos para Humanos, porque quando eu estava ali na condição de aluno e diante de grandes professores, assim como a Joana é professora na universidade, e eu ficava olhando assim, cara, eu tenho que pensar numa forma de pegar esse conhecimento que é apresentado para mim de graça e universalizar esse conhecimento, e tirar esse conhecimento aqui da sala de aula e transpor para que mais pessoas possam ter acesso. E como eu posso fazer isso? E eu comecei a pensar isso da perspectiva do documentário. Tanto que meu primeiro filme, a maioria dos entrevistados, 90%, são professores da Facel. E aí, a partir daí, eu já comecei, bom, é um caminho interessante, nós temos bons intelectuais, temos boas mentes, e essas mentes precisam ser mais bem aproveitadas e reconhecidas pela sociedade aqui por Linhares. E quando eu penso em temas complexos, temas sociais, eu sempre penso na perspectiva, bom, eu sei o que os grandes intelectuais dos grandes centros, das grandes academias pensam. Eu sei o que o Cortella pensa, eu sei o que o Karnal pensa, mas o que a Joana pensa? O que a professora... Legal. Você trouxe para cá, para mostrar a sociedade mesmo, onde a gente vive. Para eu estar na rua e falar assim, eu vi esse depoimento lá no fundo do Gabriel. Exatamente. E a partir do depoimento que essas pessoas do interior do Espírito Santo apresentam, a gente consegue não só ser um reprodutor do discurso nacional, mas sim interferir nesse discurso e construir essa grande bolha que é o conhecimento e transformar esse conhecimento. Porque nós não somos apenas receptores de conhecimento, nós somos produtores de conhecimento, seres ativos que pensam, que produzem, e a partir das nossas vivências a gente consegue contribuir para o pensamento que está sendo gerado em âmbito nacional. Que bacana. Joana, em sala de aula, como fazer para mudar uma educação que a criança tem em casa racista? Em sala de aula você tem que falar assim, não é assim que funciona. Não, mas na minha casa é assim. E aí? Para o professor, mais uma responsabilidade, né?
Na verdade, dificilmente ele vai falar, na minha casa, porque no Brasil é feio você admitir que é racista, ou você acusar alguém de racismo. Então, as pessoas exercem de forma implícita, né? Então, na sala de aula, é muito comum alguém, por exemplo, eu trabalhei numa escola por quase 10 anos, num bairro aqui de interior, e eu falava, meninos, pessoas negras como nós, não, professora, a senhora não é negra, a senhora é moreninha clara. Eu falei assim, não, eu sou negra, você é negro e todos aqui o são. Não, eu sou pardo. Ou seja, você já percebe dali, daquele discurso, que as crianças elas não se reconhecem como tal, porque elas percebem que a sociedade distingue de uma forma pejorativa quem é. Então, ele não quer ser a escória, ele não quer ser o ruim, ele quer ser o bonito. Então, já começa pelo discurso. Não, nós somos e temos que ter orgulho, né? E quando, muitas das vezes, você fala assim, tia, fulano me chamou de macaco. E quando o professor ignora isso, né? Não sei o quê, não liga. Quando ele banaliza isso, ele reforça que isso pode vir a acontecer outras vezes. Tipo, se acostuma que é assim mesmo, tá? Você vai ouvir isso muitas vezes ainda, menino. Relaxa. Então, é daí que você precisa não só punir, mandar fazer ocorrência, não, porque isso não vai mudar. Mas é você trazer isso um debate, uma discussão. Mas por quê? Por que você disse isso? Né? E fazer essa criança refletir e fazer o outro refletir não é uma tarefa fácil, mas eu digo para você, é muito mais fácil fazer isso dentro da sala de aula do que fazer na sala dos professores. Quantos colegas que dizem não ser, mas são racistas e distratam, né? Você percebe pela fala, pelo modo como se relaciona aquele aluno, né? E aí você, muitas das vezes, o pedagogo, o diretor fala, colega, mas não é assim. Não, porque não sei o quê, que não sei o quê. E aí você percebe que é uma complexidade muito maior, né? Eu fiz esse ano ainda, no início desse ano, um questionário com alguns colegas. Eu consegui entrevistar professores de quase todos os estados do Brasil, né? Hoje, pelo WhatsApp, é muito fácil você ter contato. A tecnologia tem essas vantagens, né? E em diversos estados, professores de escola pública, particular, professores universitários, professores de educação básica, disse que já foram vítimas de racismo, já presenciaram o racismo. E aí você percebe que é muito complexo, vai além da sala de aula. Na sala de aula eu consigo trabalhar com os meus aluninhos, eu consigo fazer eles refletir, eu consigo eles terem respeito pelo colega, admiração, inclusive, ao conhecer a sua cultura, a sua historicidade, a sua ancestralidade. O difícil é dentro da escola, quando um pedagogo acha que a sua prova, o seu trabalho não está tão bom, mas o dele está melhor. E aí, quando ele descobre que foi feito por aquele profissional que ele desdenhou, ele fica sem graça, né? Então, é o que o Gabriel disse, trabalho de preto. É como se o preto tivesse que a todo tempo mostrar a sua competência. E no filme, uma das entrevistadas fala isso, né? Você é passível de erro, eu sou passível de erro, mas o seu erro é tolerável. O erro do negro, ele não é suportável, as pessoas não encaram da mesma forma. Encara como desmerecimento, né? Tem mais um trechinho do filme? Vamos rodar de novo? Mais um trechinho? Você tem um juiz negro, ele tem que ser impecável. Ele não pode falhar, né? Então, se você tem um gestor e ele é negro, aí vem aquela frase, só tinha que ser, né? Então, assim, o mito do negro único, ele faz com que nós repensemos até onde a gente pode e quer chegar. Ele faz com que nós duvidemos até da nossa capacidade de alcançar alguns locais. Não vou dar conta disso? Ah, não. Porque se eu estiver nessa posição, a cobrança vai ser muito maior por conta do meu tom de pele. Então, às vezes a gente carrega não só a nossa responsabilidade individual, sabe?
em relação às nossas falhas, em relação às nossas notas, a nossa responsabilidade, mas às vezes a gente sente o peso, pelo menos eu sinto, às vezes de estar representando mais do que eu e de estar... É um desafio, na verdade, me enxergar nesse espaço quando eu sou a única e continuar tentando, apesar das dificuldades, para que outras pessoas possam vir atrás de mim e possam ver que é possível. Gente, justamente o que a gente estava falando aqui agora, né, Gabriel? A menina que tá no vídeo, que fala por último, a Evelyn, ela estuda comigo, ela faz o direito comigo. E assim, é aquela aluna, nota 10, 10, 10, 10, a Evelyn, assim... E eu, ao estudar com a Evelyn, muito me chamava a atenção a postura dela em sala de aula, assim. Por que essa cobrança toda de sempre tirar 10, de sempre estar entre as melhores? E aí, no documentário eu faço essa pergunta. Vem cá, Evelyn, por que você se esforça tanto, assim? É o medo. O medo de ser julgada. Meu Deus do céu. Inacreditável. Ai. E é basicamente assim, e isso é uma coisa que se repete, assim, às vezes você, em salas de aulas, você tem sempre um aluno, uma aluna negra que eles fazem de tudo e são para ser destaque, assim, para estar sempre com 10, sempre com as melhores notas, porque quando eu fizer alguma coisa eu não quero ser questionado. Eu não dá para as pessoas... Muitas mulheres também, eu quero fazer um serviço ótimo porque, não quero que questione Entendi. o porquê eu estou aqui, ou porque alguém me colocou aqui, ou os porquês que uma mentalidade machista pode impor. Mas eu quero que ser a melhor, a número 1, porque as pessoas vão me respeitar. Eu tenho amigos negros que são amigos de brancos, todo mundo junto, claro, né? Sem preconceito algum. E uma vez até, são pessoas conhecidas nacionalmente. A gente fez uma ligação de vídeo e um ficou brincando com o outro. E aí, negão, não sei o quê, vários apelidos, e o outro morrendo de rir. Você que é isso, você que é aquilo. A questão do racismo tem gente que não liga, mas tem gente que se ofende. E se um se ofende, não pode fazer com mais ninguém. É isso. É isso. É o que eu estava comentando com você. Chamei um amigo super bacana, né, para uma palestra online. Ele, que prazer estar aqui com essa mulata. Eu, mulata não. Explica negra, mais uma questão, gente, mais um termo aqui. A gente falou de criado mudo, de serviço de preto, e tem a questão do mulato. Explica. Aí eu falei assim, não, mulato não, Marcela. Você pode me chamar de preta, que eu sou mulher preta com muito orgulho. Mulata não, porque o termo mulato, né, vem de mula, de um ser híbrido que surge de 2 linhagens e acaba saindo sem nenhuma linhagem, né, vulgo vira-lata, e que foi usado outrora para mostrar que aquela mistura da tentativa do branqueamento deu um ser mais claro. Então, o mulato, ele não era o negro retinto, ele era um pouco mais claro, quase branco, né? É um pouco melhor do que aquele outro mais escuro. Então, ele foi um termo no passado usado com esse sentido, e a etimologia da palavra é justamente isso, um ser que não tem linhagem. Então, eu tenho sim linhagem, eu não sou... Posso ser híbrida porque meu pai era branco, minha mãe é negra, mas eu tenho orgulho de ser preta e não de ser um descendente de mula, né? Entendi. Assim, nesse sentido. Tá bem, vamos para mais um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo com mais trechos do filme do Gabriel. Um instante só. Devia estar passando o intervalo aqui, nosso bate-papo. É conversa que não acaba mais. A gente estava comentando aqui sobre essa questão de cor, né? Pardo, moreno claro, mulato, que ela falou que mulato não é um termo bacana. Aí eu perguntei assim, então é o quê? A pessoa ou é branca ou ela é preta, não é, Joana? Desculpa. Preta, negra, isso aí. Porque o garoto tá falando, eu sou negro claro, de pele clara. Negro de pele clara. Aí você não é um moreno claro, não. Um pardo, claro, eu sou um pardo. Não, pardo é papel. Você falando isso, eu me lembrei da perspectiva quando o IBGE aceitava a autodeclaração. As pessoas tinha morena jamba, bombom, chocolate. A quantidade de definições que aparecia para as pessoas não se declararem negras, uma vez que você se declarar negro, o negro é sempre
um ser visto com desconfiança, ninguém quer se declarar negro. Então as pessoas, eu sou morena bombom, eu sou cor de jambo, eu sou cor de não sei o quê, o café com leite. Café com leite. E eram várias formas de se declarar, as pessoas falam, eu sou preto. Assim. E eu tava falando aqui, então moreno, não tem moreno? Não, porque o moreno seria o quê? Eu, loira. Se eu pintar o meu cabelo de castanho, eu vou ser morena. Branca, porém com cabelo escuro. Então, ficaria morena. Eu sou loura porque meu cabelo é claro. Então, não é isso. Moreno não é a cor do cabelo, né? Não é a cor da pele, é a cor de cabelo. Exato. Você não pode falar que a pessoa é morena pela cor da pele. Eu sou careca. E aí? Como é que é a cor da barba? Cor da barba, você é grisalho, hein, Gabriel? Ó, tá grisalho, hein? É isso aí. E como que faz, então, para poder levar toda essa realidade, né? Esse sofrimento da raça que vem lá de trás, para hoje em dia, para essas questões da nossa rotina do dia a dia, né? A gente não ter esse preconceito embutido. Em determinados momentos, assim, o economista Ricardo Paixão, ele participa do documentário e ele faz um levantamento de uma série histórica do IBGE. Ele apresenta alguns pontos que são assim... A gente pode falar que não existe racismo, mas quando a gente observa o mercado de trabalho e percebe que pessoas brancas e pessoas negras tendo a mesma escolaridade e vindo do mesmo lugar, seja eles periférico ou não, dentro do mercado de trabalho essas pessoas recebem R$33 a menos a hora. Olha só! E quando você observa essa série histórica e vê o desemprego, se você... Não importa que você tenha... A fala do Ricardo é muito interessante. Não importa que eu tenha nível superior. Não importa que eu tenha doutorado, mestrado. Se tiver outra pessoa... E é claro... Da mesma classificação, né? Ele tem mais chances de ficar desempregado. Quando você olha uma série histórica e você tem 100 pessoas que passam pelo esse crivo, 100 pessoas negras com ensino superior e 100 pessoas brancas com ensino superior, a probabilidade de contratação de desemprego é muito maior entre as pessoas. Gente, inacreditável. Mais um pedacinho do seu filme, Gabriel, vamos ver? Afinal, de que cor será sentir? Será que o amor tem uma cor? Será vermelho o ódio? Será branca a paz? Sendo negra a morte? De que cor será a vida? Sendo negra a fome? Qual a cor da fartura? Sendo negra a realidade? Qual a cor da ilusão? Sendo negra a cor que tinge presídios, hospícios? Qual a cor da opressão? Gente, é parar, quando termina eu fico assim, gente, é mesmo, né? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, Gabriel, foi que as suas entrevistadas, negras, e todas com o cabelo cacheado, aquele cabelo característico mesmo, né? Porque antigamente, estava até comentando aqui com a Joana, as mulheres alisavam o cabelo, queriam sempre cabelo liso. Olha só, gente, por quê? Por causa do preconceito que sofre? Eu alisei cabelo 15 anos. Né? Quando eu conheci meu esposo, eu tinha cabelo liso e, como dizia ele, 4 fiozinhos. Porque a química vai destruindo, vai diminuindo, né? E ele, qual o jeito do seu cabelo? Eu falei assim, nem lembro mais. Né? E quando eu engravidei a primeira vez, eu não podia mais alisar. E aí, embora eu tivesse tudo, né, conhecimento, tudo, eu não me aceitava, né? Eu não queria aquele cabelo daquele jeito. E dali a pouco, eu pude perceber que ter o cabelo e você aceitar do jeito que é uma forma de você se amar, de se legitimar. Não que a mulher preta empoderada tem que ter o cabelo como ela vai ter o cabelo que ela quiser. Que ela quer. Né? Ela tem que alisar para poder descaracterizar o fato de ser negra. Isso. Ela tem que alisar porque ela se sente melhor, dá menos trabalho. Exatamente. O cabelo liso dá menos trabalho, eu lavo, escovo, enfim, que o cabelo cacheado dizem que dá mais trabalho que o cabelo liso, né? Dizem porque tem que fazer né, fazer assim, passar creme e tal. Dizem que sim. Eu acho muito mais bonito meu cabelo cacheado, que era eu com o cabelo cacheado. E a mulher alisa nessa desculpa, fala assim, não vou alisar porque... Hoje eu percebo que o trabalho é mais difícil, trabalhoso e caro ter ele liso do que ele cacheado. É porque a gente não sabe cuidar. Porque a gente não aprendeu a cuidar. Porque a gente aprendeu a desvalorizar, a descaracterizar. Aí tá o X da questão. Aí quando você aprende a cuidar, você percebe que é muito mais simples, é muito mais fácil. Né? Então, aí quando eu deixei e comecei a perceber que era bonito, eu comecei a gostar,
né? Eu assumi isso daí. Mas eu percebo que nas escolas a gente ainda está em processo, ainda tem muita menina que tem aqueles 4 fiozinhos porque a coleguinha acha bonito, porque o outro acha bonito. Mas quando elas começam a se valorizar, né, a assumir as suas madeixas, e que, nossa, que cabelo lindo, elas se sentem questão lindas. De falar isso quando eu vou educar meu filho, que eu vejo aquelas meninas com cabelo cacheado, eu fico, ai meu Deus, que coisa mais linda esse monte de cacho no cabelo, que é uma coisa que eu realmente acho muito bonito. Gente, nosso tempo tá acabando, dava pra fazer, eu perguntei, dá pra fazer mais 1 hora? Tem assunto que não acaba mais, né, Gabriel? Muito tempo. Assim, esse foi um grande desafio, esse documentário tem 30 minutos, e esse era um desafio. Como eu vou falar de um assunto tão complexo em tão pouco tempo e fazer esse tema ser agradável, dinâmico, rápido, que possa adentrar as casas e as escolas. Esse foi um desafio gigante, assim. Tanto que a minha intenção inicial era fazer um curta-metragem. Um curta-metragem você tem um curta de 20 minutos. A partir do momento que eu faço um filme de 30 minutos, eu já não consigo participar de nenhum festival de cinema de curta-metragem. Ah, porque entendi. É de 20. Passou. Uhum. E não tem 70 também, que é outra categoria, que é de longa-metragem. Então eu entrei aí no Interregno que eu não participo de nenhum festival. O Festival de Cinema de Vitória mesmo, que só abraça curta-metragem e longa-metragem, eu fiquei de fora. Ah, mas não se apegue a isso não, porque a força que esse filme seu tem, que esse documentário seu tem, é maior que qualquer festival, pode ter certeza disso, Gabriel. E tá na internet, tá na internet, assim. Vamos lá, fala aí, como é que tá, para o pessoal poder assistir? O filme tá disponível na internet, você pode pesquisar Coisa Tá Preta no meu canal no YouTube e assista à vontade. O filme é de graça para você assistir, para você enviar para os amigos, para você levar para a sala de aula, debater, fique à vontade. Fazer uma autoanálise também, exatamente. Né, Gabriel, que é importantíssimo. É um filme público, foi feito pra gente e tá disponível. Você não precisa pagar nenhum canal por assinatura para assistir, não precisa entrar no Globoplay nem na Netflix, tá de graça para você no YouTube. Só para entender rapidinho que a gente tá acabando, como que surgiu essa vontade sua de falar sobre esse tema? Há um documentário chamado Amarelo, do Emicida. Quando eu vi aquele filme do Emicida, eu falei, cara, que interessante, assim, Amarelo, e ele fala que assim como o prisma decompõe a luz do sol, decompõe a luz branca e transforma ela em várias outras luzes, que a gente possa decompor o racismo. Nossa! E aí você falou assim, não, calma aí, vou trazer esse tema aqui para minha região. Exatamente. E isso é um ponto muito interessante das artes. Você tem uma obra e essa obra se transforma em outras obras que vai inspirando outras pessoas. Eu sou influenciado por vários amigos que fizeram documentários em determinados momentos. Eu falei, olha, é possível fazer. E você agora vai influenciar outras pessoas da continuidade. E aí, aquele menino que eu falei que era levado pela mão até a sala de vídeo pela professora, hoje está criando seus próprios filmes e dando a possibilidade de que outras crianças adentrem a sala de vídeo e pensem. Gente, que coisa mais linda. Não falei que o Gabriel é inteligente. É um menino inteligente demais, gente. Ô, Gabriel, parabéns pela sua sensibilidade, pela sua postura, por esse trabalho tão bacana que você faz, essa causa que é tão importante também, que infelizmente ainda existe, que se Deus quiser, gente, em menos de quantos anos você falou? Pelo menos 300? Ah, não, e menos, pelo amor de Deus. Não pode ter racismo mais, não. Vamos lá, suas considerações, então, agora. Eu penso que é isso daí o caminho, né? O Gabriel falou muito bem. Trazer isso daí para as conversas, para reflexões, como eu havia dito. E é uma forma também de você impactar o outro, trazer o outro para refletir nas suas falas, nas suas ações, na sua atitude, e uma forma de o que eu posso fazer para mudar isso. Então, quando eu me incomodo com o que o outro sente e ajo, eu estou diminuindo isso para que não seja 300 anos o período para diminuir 300 anos não, é demais. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês dois. Parabéns, viu, pelas histórias dos dois. Adorei conversar com vocês aqui ao vivo. Eu agradeço a todos da emissora, assim, pelo convite, pela participação e oportunidade. Fique à vontade. Eu também agradeço muito. Voltem sempre. A gente vai encerrar hoje de um jeitinho diferente, com mais um trecho desse filme tão bacana do Gabriel. Obrigada pela companhia, viu? Até semana que vem. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço
plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, pau comeu. Não foi um pai João humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.